bonitos, beleza? Com certeza vocês já se perguntaram alguma vez o que é que vocês podem fazer para ampliar o seu vocabulário aí no inglês. Então, coloca o link nesse vídeo que eu vou te dar uma dica incrível. Bora! É o seguinte, existem outras formas de fazer isso, inclusive vou trazer mais formas aqui pro canal, mas para início de conversa eu vou te dar aqui uma dica de ouro hoje, beleza? Você já pode começar entendendo que as palavras não vão saltar nos seus olhos, elas não vão entrar na sua cabeça, isso não vai acontecer. E se acontecer, é motivo de começar a ficar preocupado, né? Porque não é normal. Então, não espere que isso aconteça. E muitas pessoas não conseguem gravar o vocabulário que aprendem porque não tem experiência com aquela aprendizagem, com aquele momento de aprendizagem, sabe? Só traduz aquilo ali no seco e acha que é suficiente para passar a adquirir aquele vocabulário. Só que não é assim que funciona, você precisa ter experiência com as palavras que você aprende. Então, bora pra dica de hoje, sem mais delongas. Essa dica começa no momento em que você sai da sua casa. Colocou o pé na rua para trabalhar, ou para estudar, para fazer alguma coisa, para ir ao mercado, visitar alguém. Ou se você fica mais em casa, você tem internet. Foi pra internet, foi navegar na internet para pesquisar alguma coisa, enfim. Seja curioso. Nesse momento você começa a estimular a sua mente. E aí você vai passando o olho nas coisas que estão à sua volta e vai identificando o nome que elas têm quando você fala inglês, né? Por que eu tô falando isso? Porque nos vídeos que eu tenho aqui no canal sobre como não traduzir, eu falo um pouco sobre esse conceito de entender que as palavras têm dois nomes, que as coisas têm mais de um nome, agora que você fala um segundo idioma também, e não somente que ela tem que ficar traduzindo as coisas, enfim. Vou deixar aqui no card ou aqui na descrição do vídeo pra você dar um pulo lá e entender um pouco melhor sobre esse conceito. Mas, entenda que começar a olhar para as coisas e se lembrar do nome que elas têm quando você fala inglês é uma forma de estimular a sua cabeça e colocar na ativa aquele vocabulário que poderia estar adormecido. E, ao mesmo tempo, você está estimulando aí a sua mente para conhecer palavras que até então você não conhecia, né? Então você olha para as coisas, aí você pensa, nossa, como é que se fala isso em inglês? Nunca me dei conta. Por exemplo, você viu um pombo na calçada, e aí você pensa, gente, como é que eu falo pombo em inglês? Meu Deus! E aí você já guarda aquilo na cabeça. Nesse momento, o que você faz? Você pega o seu celular e escreve pombo, certo? E você vai mapeando tudo, você vai passando pelos lugares, aguçando a sua curiosidade, colocando aí para se mover aquele vocabulário que você já tem, poderia estar adormecido, e aí tentando aprender as coisas que você não sabe. E vai anotando tudo no celular mesmo para que você tenha esse banco de palavras quando você chegar em casa. Não confia no seu cérebro, querido. Não faça isso, porque senão você vai ser traído. Ele vai te trair. Você vai chegar em casa, vai querer lembrar das palavras que você viu na rua e você não vai lembrar. Porque a nossa mente é assim, tá? É assim, pelo menos a minha é assim, não sei de vocês. Então anota, beleza? Vai aí olhando e anotando tudo que você não souber dar nome em inglês. E aí, quando você chegar em casa, o que você vai fazer? As palavras estão anotadas no seu celular. É hora de você pegar um caderno. E aí você pega o seu caderno, o meu tá bem escritinho, mas de outras coisas, porque caderno para inglês não é esse. E aí você pega um caderno e começa a fazer uso dele. Você pode colocar a data do dia, e aí você começa a pegar aquelas palavras que estavam no celular e anotar aqui no seu caderno. E aí o que você faz? Vai procurar o significado de cada uma das palavras, beleza? E aí, vou deixar aqui pra vocês um site muito interessante, onde vocês podem colocar a palavra no nosso idioma, que é o português, e aí você vai ter a palavra em inglês. Aí você pode me perguntar, teacher, mas aí eu vou estar traduzindo a coisa, né? E você falou várias vezes aqui que não é pra traduzir. De fato, o que eu sempre falo é o seguinte, você não aprende pela tradução. Fazer isso aqui não vai te ensinar a palavra não, querido, de forma alguma. Se você pega a palavra, coloca aqui em português, e uma máquina te dá a palavra em inglês, isso não tá te ensinando nada. É isso que eu defendo. Você não aprende as coisas pela tradução. Ela pode ser, talvez, um meio, se você não tiver outras opções. E, de fato, nessa situação a gente fica super limitado, né? Então, enfim, você pode fazer uso dela, mas entendendo que isso não vai ser o suficiente para você aprender a palavra. Esse é o ponto que, às vezes, as pessoas não conseguem entender muito que eu falo. Então, nesse momento, você vai identificar como que aquela palavra, né, é dita no inglês. Não acabou por aí. Se você parar nesse ponto, esquece. Você não aprendeu, você não adquiriu esse vocabulário e muito menos vai ser lembrado dele depois. O que você vai fazer agora? Você vai criar uma frase com essa palavra. Você vai criar uma frase com ela,
com todas as palavras que você aprendeu naquele dia. Pode ser uma frase simples, não precisa ser uma frase muito complexa, mas você vai criar uma frase com aquela palavra. Também te aconselho, toda vez que você aprender uma palavra em inglês, joga no Google Imagens para você certificar se realmente aquela palavra é o que você tá pensando que ela é. Ela pode significar algo diferente, né? Pode ter mais de um significado. Então joga lá no Google Imagens, beleza? E cuidado com o Google Imagens, né? Porque às vezes a gente vê umas coisas não muito agradáveis que a gente não pode desver depois. Mas aí, tua conta e risco. Tem vídeo aqui no canal também, onde eu falo sobre como aprender inglês com o Google Imagens. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo, beleza? E como você está assistindo até aqui, vou te pedir para deixar aquele like democrático, né? E se até o final do vídeo a teacher não conseguir te ajudar de forma alguma, você pega o seu like de volta. Não tem problema, não vou ficar chateada. Mas deixa o like aí, porque isso ajuda bastante aqui no canal, beleza? Já vai se inscrevendo também pra gente aumentar aqui a nossa família. Esse é o nosso canal, então se inscreve aí e assina o sininho. Assina o sininho, ativa o sininho pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. Se você quiser ir além de escrever as frases, você pode escrever um resumo, um textinho de como foi o seu dia, ou de como foi o momento em que você viu, bateu o olho em tal coisa. Você pode descrever essa tal coisa que você viu. Por exemplo, você viu o pombo, você não sabe como é que você dá o nome para um pombo, aí você vai falar que o pombo estava comendo migalhas no chão, você vai falar que tinha um grupo de pombos, você vai dizer que o pombo tem as cores tais, tais e tais, ou que era um pombo marronzinho. Enfim, entenda que dá pra ir além, sempre dá pra ir além. Quando o assunto é praticar inglês, não precisa ficar no raso, você sempre pode ir mais fundo. Isso tudo que você faz gera uma experiência sua com essa palavra que você aprendeu. Você não simplesmente jogou pombo num site, traduziu e vida que segue. Não, você visualizou um pombo quando você estava na rua, você procurou o significado disso em outra língua, criou frase, criou texto, enfim, você viveu ali uma pequena experiência. Aí amanhã, quando você sair de novo, no dia seguinte, quando você sair de novo, você vai bater o olho no pombo e já vai saber como é que se fala pombo em inglês. Inclusive, gente, é tanto pombo, tanto pombo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, coloca aqui pra mim hashtag nos comentários pra saber se você tá me acompanhando bem aqui no canal. Hashtag PRU. Bota aqui embaixo. Hashtag PRU, que é aquele barulhinho que o pombo faz, tá? PRU. Hashtag PRU. Coloca aqui embaixo pra saber se você tá acompanhando aqui legal os vídeos. Ou coloca como é que se fala pombo em inglês. Você pode escolher o que você vai fazer. Hashtag PRU ou hashtag pombo em inglês, como é que se escreve. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo ou nas redes sociais da vida. Beijo!